Fim de jogo, rapaziada. Vasco e grande time sul-americano, poderoso time sul-americano, Audax italiano. Grande resultado para o Clube de Regatas Vasco da Gama. Um resultado maravilhoso e esperado pelo Renato Gaúcho e pela diretoria do Vasco. É isso aí. Tudo maravilhoso. Aos torcedores que foram em São Januário, não sei para que foram, perderam o seu tempo, já que era previsto a derrota. Desde o momento que o Vasco abre mão da Sul-Americana, para que a torcida precisa ir para São Januário? É isso que eu quero entender. Para que vocês foram, galera? Eu estou falando para vocês que foram para São Januário. Para que vocês foram? Se o Vasco não está nem aí para esse torneio, o que importa é o Vasco chegar a pelo menos 45 pontos no Campeonato Brasileiro. O Vasco é um clube tão pequeno que para ele chegar em 45 pontos no Campeonato Brasileiro, deixa para lá a Copa do Brasil, deixa para lá a Sul-Americana. Vamos focar em chegar em 45 pontos no Campeonato Brasileiro. Sabe por quê? Porque nós não somos os gigantes da colina. Nós somos o anão da colina. Essa é a visão de Renato Gaúcho e da diretoria. A partir do momento, e de parte de torcedores do Vasco também. Porque no vídeo anterior, tem comentário no meu vídeo lá, de uma pessoa que não é inscrita do canal, só assistiu o vídeo, e comentou que o Vasco está certo colocar time reserva, porque ele tem que focar em chegar em 45 pontos no Campeonato Brasileiro. Então, assim, o torcedor do Vasco está se acostumando a ser pequeno. E está entrando na onda de Renato Gaúcho e da diretoria do Vasco, de que tem que deixar a Sul-Americana para lá. Se abandonar a Sul-Americana, para que no segundo tempo foram colocando jogadores titulares? Mantinha os reservas e botava garotos lá do Sub-20 para jogar, já que não tem interesse em ganhar a Sul-Americana. Já que não tem interesse, então, gente, olha só, vamos lá, torcedor vascaíno. Não vamos lá no final do ano ficar com hipocrisia de olhar lá na tabela e falar: o Vasco tem que... agora o Vasco está em 12º, pelo menos dá para a gente chegar na Sul-Americana. Esqueçam isso, parem de pensar nisso. Vocês que pensam pequeno, pensa só em não cair, né? Que é o que realmente a mentalidade dos vascaínos nos últimos anos é pensar em não cair. E aí depois fica, aí o Vasco está subindo na tabela, o Vasco vai chegar na Sul-Americana. Para chegar na Sul-Americana e fazer isso, ficar botando time em reserva, abandonar o campeonato internacional. Você ganhar um título internacional muito melhor do que você chegar em 12º lugar no Campeonato Brasileiro. Eu quero saber de chegar em 12º lugar, eu quero ganhar a Sul-Americana, eu quero ganhar um título sul-americano. Mas, na mentalidade de Renato Gaúcho da diretoria, Sul-Americana não tem importância. Então, para que ficaram nervosos quando o Vasco tomou o segundo gol? Por que ficaram tristes? Por que ficaram botando jogadores titulares? Que para mim, vou te ser sincero, titular, reserva, para mim é tudo a mesma mulambada, vamos falar assim. Que não é brincadeira não, galera. O Vasco fez o primeiro gol, os 46 minutos praticamente, né? 46 minutos do segundo tempo. Não tinha feito nada, não tinha dado um chute pro gol. Fez o gol com um a menos, assim, aquele tipo gol que ninguém nem imagina que iria acontecer. Que não fez nada no primeiro tempo. Mas a arbitragem, o JP não merecia ser expulso. Realmente, a falta foi no JP. Ele que realmente recebeu a falta. Primeiro lance lá, ele tocou primeiro na bola, o pé continua, gente. O pé precisa apoiar. Apoiou, infelizmente, na perna do cara. Foi um lance feio ali. Mas vou ser sincero para vocês, nem cartão amarelo ele merecia ter tomado. Por quê? Ele chutou a bola, o pé dele caiu. Ele não dá tempo nem de pensar. Quando você bota em câmera lenta, qualquer carinho que tu faça em alguém, parece que você está batendo.
se você botar em câmera lenta. Se você parar, então, botar a mão de uma pessoa no rosto, parece que é um tapa, mas na verdade você está só passando a mão. Então, se você parar, como se fosse numa foto, ou você foi em câmera lenta, vai aparentar que foi um tapa que deu. Só que na verdade você só fez um carinho. Entendeu? Então, botar em câmera lenta, tanto quando você vê lá no lance, que ele entrou ele chutou e automaticamente o pé dele foi. Quando ele foi, ele bateu na perna do cara, que o cara chegou com o pé atrasado. Foi assim no lance do JP. O JP deu um toquinho na bola antes, o cara veio para tirar, o cara também não foi maldoso, o cara veio para tirar a bola, só que o JP foi antes, e aí ele foi lá e pisou em cima do pé do JP. Como ele virou um pouco o pé, o árbitro, na visão dele, o JP que entrou no cara. Então foi expulso erradamente. Não sei se foi por maldade a expulsão do árbitro para prejudicar ou porque realmente ele é muito ruim. E infelizmente o VAR ele não pode chamar o árbitro para poder ver lance de cartão amarelo. Como era o segundo cartão amarelo, veio a expulsão, mas não pode ser chamado VAR. É uma regra que tem que mudar. Vai mudar a regra depois da Copa, no período da Copa do Mundo em diante, o que? Escanteio. Se vai ser escanteio ou não, vai ter uma regra aí que vai ser chamado o árbitro de vídeo para analisar, ou então o VAR mesmo já vai falar, não, o escanteio não era para ser escanteio, era para ser tiro de meta, ou vice-versa. Então isso daí vai rolar no período da Copa do Mundo, mas também poderiam mudar essa regra, que no lance do segundo cartão amarelo pode ser sim revisado para que não haja injustiça, porque o que aconteceu com o Vasco foi injusto. Mas como o Vasco de fato estava querendo estava desinteressado com a Sul-Americana, então o placar foi maravilhoso. Eu adorei o placar, pela mentalidade do Renato Gaúcho, eu adorei. Eu, como torcedor, eu estou revoltado. Eu não entro na ideia de Renato Gaúcho, de Pedrinho, seja lá quem for, que está apoiando essa palhaçada de botar time em reserva. Cara, hoje é terça-feira. O Vasco jogando hoje com o time titular, que não é lá essas grandes coisas, mas iria descansar quarta, lógico. Aí ia ter que ter treino, mas, porra, treinar para jogar bola, tá de brincadeira. Nossa, que sofrimento jogar futebol. Mas teria quarta, quinta, sexta de folga. Só iria jogar no sábado. 4 dias até o próximo jogo. Nossa, tadinho. Jogadores, coitado, eles ganham tão pouco, né? Como eu falei no vídeo anterior, eles ganham tão pouco. Muito esforço para eles, sabe? Jogar bola, né? Tadinho, né? Muito complicado isso. A gente tem que ter pena realmente dos jogadores, né? Que trabalham muito. É muito sufoco com a 90 minutos de futebol, gente. O pessoal trabalha aí 10, 12 horas por dia, 8, 9 horas, seja lá a hora que for, para ganhar R$ 1.500. E eles para ganhar 800 mil, 1 milhão, 1,5 milhão, 2 milhões, 200 mil. É muito pouco para trabalhar 90 minutos só. Eles têm que ganhar mais, eles merecem ganhar mais. Então foi bom o resultado, maravilhoso. É bom que assim o Vasco já sai logo da Sul-Americana. Quando for jogar contra o Paysandu, bota também time reserva. Perde lá, perde aqui, sai da Copa do Brasil, se dedica no Campeonato Brasileiro, chegando ali em 16º, 15º, tá bom, escapou do rebaixamento. Vamos visar o ano de 2027 para a gente já almejar os 45 pontos em 2027. E assim o Vasco fica tranquilão. Não cai, mas também não ganha título. Tá bom. O Vasco tá bom. Essa camisa aqui ficou pequena. Tá bom, 45 pontos, 46, assim, já tá legal. Então o jogo de hoje foi isso. Depois que tinha 9 em campo, acho que o Vasco jogou até melhor com 9 do que quando estava com 11 no primeiro tempo. E ainda teve uma bola na trave lá do Puma, que tudo também acontece, né? A falta de sorte com o Vasco também, mas foi bom não ter entrado, que agora o Vasco fica ali em último lugar do grupo, mantendo assim o último lugar top demais, sai da Sul-Americana
E não precisa mais Sul-Americana. Para que chegar em Libertadores? Nada. Se o Vasco for para Libertadores, vai ficar botando time em reserva para poder chegar com 45 pontos no Campeonato Brasileiro. Então é isso. Placar maravilhoso. Adorei na visão do Renato Gaúcho, do Pedrinho e companhia. Resultado espetacular. Agora, focando no Campeonato Brasileiro, para poder ganhar os 3 pontos, para poder, quando chegar nos 45, pum, tranquilão, bota time em reserva. Se chegar aos 45 na 34ª rodada, chegou nos 45, bota time em reserva também. Aí joga a 36ª, 37ª, 38ª rodada com bota time juvenil para já entrosar os meninos já, né? Pro ano de 2027, que aí, pô, dá aquela experiência pros meninos, né? Sub-17. E vamos que vamos, galera. Vamos lá. De repente a garotada sub-17 aí consegue aí em 2029, 2030 chegar no profissional e o Vasco conseguir chegar, né, aos seus almejados 45 pontos. Não precisa disputar mais Copa do Brasil, Sul-Americano, isso daí é palhaçada, isso daí é bobeira. Então é isso aí, Vasco da Gama é isso, tem se tornado isso. A torcida foi em São Januário, não sei para quê. Só se for para gostar realmente da derrota, porque realmente está do lado do Renato Gaúcho, do Pedrinho nesse momento, né? Tem que dar bastante força para eles continuarem botando time em reserva. Então achei legal o apoio da torcida, gastar o seu dinheiro, perder o seu tempo, né? Uma tremenda terça-feira para 9 horas da noite. Agora o jogo 9 horas, o jogo acaba às 11, o pessoal chega em casa 1 hora da manhã, amanhã vai trabalhar, os jogadores amanhã vão descansar, depois um treinozinho leve, academia, massagista, vai almoçar do bom do melhor e o trabalhador tá lá amanhã encarando o ônibus lotado, estresse, e tá tudo certo, isso aí. E o pessoal tá indo lá aplaudir São Januário lá. Cara, meter o time em reserva não tem que ninguém. Manda a torcida reserva ir lá também. Manda a torcida reserva ir lá. Não é brincadeira, né? Então, é isso. O Vasco tá se sujeitando a isso, a essa forma de levar o futebol. E assim a gente, como torcedor, vai se contentando com 45 pontos. Porque tem gente que ainda elogia. Tem gente que apoia. Como eu estou te falando, eu estou exatamente fazendo esse vídeo para poder mostrar que tem gente que vem no comentário para defender. E hoje eu te garanto que deve ter ficado com raiva do Vasco ter perdido. Não tem que ficar com raiva não, meu amigo. Você que botou nos comentários lá que o Renato Gaúcho faz certo colocar time em reserva, não fica chateado com a derrota de hoje não, tá? Fica contente. Durma bem, acorde bem amanhã, entendeu? Então, fica tranquilo, porque se o ideal é botar time em reserva, porque tem que chegar aos 45 pontos, então, cara, fica tranquilo. Fica tranquilo, porque o jogo fluiu maravilhosamente bem. Esse foi o jogo Vasco e Audax italiano. 2 gols lá do Audax, né, no segundo tempo. Gol lá de cabeça lá do cara. O gol de empate. Não sei para que o Hugo Moura, se o zagueiro do Vasco o jogador foi lançado, o zagueiro do Vasco já estava vindo marcar ele. O que o Hugo Moura veio fazendo do meio campo, correr para dar combate, 2 do Vasco contra 1 dos caras. O que aconteceu? Ao invés do Hugo Moura ir para o meio da área, o Hugo Moura veio aqui. O que aconteceu? O meio da área ficou 1 do Vasco contra 2 do Audax. A bola veio para 1. Mais uma vez, o Léo Jardim travado ali dentro do gol. Uma bola cruzada daquela ali era para ele ir para cima do cara, fechar o cara. Dava até para ele pegar aquela bola ali. Como eu falo nos vídeos anteriores, falei nos vídeos anteriores. Quando é para sair, ele não sai. Quando é para ficar, ele não fica. O pênalti, o segundo gol, ele pulou, se você reparar, o cara ainda estava correndo, ele já tinha pulado para o lado esquerdo, o cara jogou do lado direito, ele pulou antes do cara bater, antes do cara tocar na bola, ele já estava pulando para o lado esquerdo. Então assim, tentar adivinhar canto
quando o Léo Jardim já agarrou alguns pênaltis aí, para mim foram meras sortes. Ele jogava para um canto, calhava do cara chutar ali, ele defendia. Porque você vê que ele não estuda a batida. Tipo, eu vou pular, quando o cara tocar na bola, eu sei para onde ele vai tocar, eu pulo pro lado. Não, é tipo, vou jogar para cá. Se o cara chutar pro lado de cá, eu defendo, eu acerto na minha loteria. Entendeu? Então, mas é isso, mas tá bom, foi bom ter entrado o segundo gol, foi bom ter tido o gol de empate. Assim o Vasco realmente perdeu, o que era o planejado. A derrota era planejada. Não entendi o porquê botar alguns titulares no segundo tempo, já que o intuito não é ganhar. Para que tentou botar titular? Entendeu? Então, um jogo sem lógica para mim. Um jogo que era para ser time titular, jogadores reservas, deixava os reservas começar o jogo e botava lá os garotos sub-20, botava lá os reservas do reserva, os caras que não têm sido relacionados. Eu já falei, se o Vasco quiser ganhar, tem que ser Rojas e Nuno no meio. O Nuno não tá jogando muita coisa. Tá, quem é que tá jogando bem? Spinelli. Também não é lá essas grandes coisas, mas tem que ser o titular. David não existe. É isso. Andrés Gomes de um lado. Aí, como eu falei, né? Tem que ter o Spinelli ali, bem ou mal ali. Ele consegue, cara, no meio dos caras trombados, consegue cabecear a bola. Deu uma cabeçada lá que quase foi no ângulo. Ainda bem que não entrou, porque o intuito não era ganhar, né? E é isso. Espero que você que tem cérebro, né, que está me assistindo, tenha entendido o porquê desse meu vídeo. Esse vídeo, um certo sarcasmo, mas falando a verdade. Porque se você entra numa competição internacional, sul-americana, depois de tanto sufoco no ano passado para poder chegar na Sul-Americana, aí chega um técnico novo, esquece todo o corre do ano passado, todo o sufoco do ano passado para chegar na Sul-Americana, mas como ele assume, o time já estando na Sul-Americana não dá importância e com a aval da diretoria. Então é isso, é triste, pessoas ainda apoiarem isso, ver torcedores apoiando. E aí, isso aí é Vasco. O Vasco tem se tornado isso, um clube que se apequinou, tá batendo palma, aplaudindo, vendo os rivais ganhar título, os rivais pensando grande, os rivais botando o time titular para jogar Libertadores, para jogar torneios sul-americanos, e o Vasco parece que está nadando de braçadas aí para se dar o luxo de botar time em reserva. O titular já é uma porcaria e o reserva parece que. O Vasco parece que tem um elenco recheado de craques. Eu vou botar reserva porque até os reservas resolvem. Entendeu? Os titulares não resolvem, quanto mais os reservas. Então, essa aí é a minha opinião. Claro, vai ter muito vascaíno que vai concordar comigo, vai ter outros que não. Os que não concordarem estão cegos, porque o Vasco não tem ganho título nenhum e você ainda apoiar o Vasco chegar pelo menos nos 45 pontos e ficar satisfeito com isso. Eu não fico satisfeito com isso, não. Eu vivi uma geração que o Vasco ficar no meio da tabela era um absurdo. Hoje em dia, se terminar em 16º, 15º para alguns torcedores aí, só de não cair, já estou aliviado, pelo menos não caiu. É isso que o vascaíno, alguns, né, estão acostumados. Então, é triste você ver as pessoas agora voltando para casa. Não eram nem para ter ido, na verdade. Não era nem para ter ido. Eu estava vendo um vídeo antes do jogo, torcedores do Ceará, torcedores de Juiz de Fora, pessoas que estavam indo pela primeira vez, fazendo aniversário e indo lá para o jogo acreditando que ia ser 3-0 Vasco, 2-0 Vasco. E o Vasco vai lá, perde dentro de casa para um grande time Audax italiano, grande time da América do Sul, a qual eu nunca ouvi falar. Mas é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, se inscreva no canal aí, dê essa força pro Betão. O Betão tá na área. E vamos que vamos, galera. Até a próxima. Em breve eu vou estar falando de outros jogos, outros clubes também. Se eu assistir algum jogo, por exemplo, hoje eu assisti o jogo do Barcelona.
Também foi uma tristeza ver o Barcelona ter sido eliminado também com o jogador expulso. Fez um excelente um jogo maneiro, o primeiro jogo, e o segundo jogo também. Os dois jogos, para mim, jogou melhor do que o Atlético, mas futebol nem sempre o melhor ganha. Mas é isso, tamo junto, valeu, galera. Fui. Um beijo no coração de vocês, valeu. Vasco, sempre Vasco. Fui.